sai operar. Em nome de... Meus amados, nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Convidamos aqui o presbítero Jackson para assumir o microfone. Está vindo ali. O presbítero Jackson vai nos trazer a palavra nessa noite. E curve aí a sua cabeça. Senhor, aqui está teu filho. E nós pedimos a graça e a misericórdia. Porque de nós mesmos nós não temos. Nós não temos. Mas, Senhor, quando foi naquele dia em que aquela multidão estava com fome, e os discípulos disseram para o Senhor multiplicou o alimento para mais de 5.000 pessoas, e ainda sobrou muito. Faça nessa noite, alimente esta multidão, através da instrumentalidade do teu servo, que esta mensagem venha do céu aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia. Meus irmãos, quero dizer da minha alegria em poder estar aqui na casa de Deus, adorando a Jesus, ao nosso Salvador. Para mim, é uma grande oportunidade estar aqui, juntamente com a igreja, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Pois é para isso que nós estamos aqui, para adorar a Ele na beleza da sua santidade. Amém? Quero, em rápidas palavras, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, meu pastor Moacir, pela confiança de estar assumindo a responsabilidade nesta santa tribuna, aonde homens de Deus são instrumentos para alimentar a noiva de Jesus. Também quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Osias, que me fez o convite semana passada. E eu, ao longo da semana, fiquei orando, pensando, buscando em Deus uma palavra, pedindo direcionamento do Espírito, pensando neste culto de hoje à noite. Veio à minha mente algumas informações ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos antes de entrar na mensagem. Queridos, todos os cultos são momentos de nós expressarmos aquilo que nós temos dentro do nosso coração a Deus. E o culto de primícia é um culto desses, especiais, de nós expressarmos aquilo que nós sentimos pelo Senhor e pela sua obra. Quando nós ofertamos ou dizimamos na bendita salva, ali não está apenas a moeda, o valor financeiro. Ali está valores espirituais. Ali está a sua fidelidade, o seu amor, a sua gratidão a Deus. E tudo parte aqui dentro. Quando nós tiramos daqui de dentro e colocamos
é a nossa oferta, o nosso dízimo, dentro da salva, para abençoar a obra do Senhor, não está dizendo ali apenas, simbolicamente, a moeda, o lado financeiro. Porque Deus, Ele olha além disso. Ele olha as questões espirituais. Ele olha a intenção. Ele olha a motivação. O porquê nós fazemos tal ato. Porque tudo começa aqui dentro. O maior exemplo é o próprio Pai. João 3,16, antes de Ele dar, Ele amou primeiro. Porque Deus amou primeiro que deu. Então é necessário nós entendermos que quando nós ofertamos ou dizimamos na casa de Deus, primeiramente parte de um sentimento, para não se tornar algo mecânico ou até mesmo sem noção do que estamos fazendo. A Bíblia diz que a fé aqui dentro, sem obra, ela é morta. Então, é necessário, através da minha fé, eu demonstrar através das minhas obras. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu me lembro que houve uma época pós-exílio, quando o povo de Israel saíram do cativeiro, eles passaram pela construção do templo, pela construção dos muros de Jerusalém. A reforma aconteceu. Deus usou Esdras, Neemias, Zorobabel, sacerdotes. Houve um grande avivamento. Porém, o povo era um povo difícil, obstinado, ao ponto de, no momento do ofertório, de trazer a oferta de sacrifício, ao longo dos anos, eles levavam animais cegos, doentes, aleijados e animais bons também. E na hora que era para oferecer ao Senhor, os sacerdotes, eles pegavam os bons e guardavam para eles. E os doentes, os mancos, aqueles que estavam já sem nenhuma importância, sem nenhum valor, eles colocavam no altar de holocausto, dizendo que aquilo ali era para a mesa do Senhor. E Deus se indignou usando o profeta Malaquias. Eis uma profecia contra vocês. A Bíblia diz, usando a boca do profeta Malaquias: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou Deus, cadê o meu temor? E eles perguntaram: como assim, Senhor? E o Senhor responde para eles: vocês estão oferecendo no meu altar esse tipo de oferta. E nós sabemos que para o nosso Deus, quando parte da intenção do nosso coração, deve ser o melhor. Porque a palavra de Deus diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o nosso coração estiver em Deus, será fácil a gente ofertar o melhor para o nosso Senhor. Contudo, se o nosso coração estiver no mamon, nos bens materiais, será difícil. Se o nosso coração estiver diante de coisas terrenas, e o Espírito nos levar a decisão de ofertar na casa do Senhor, até a carne treme. Acabamos de ouvir um momento de decisão e de fé e de desafio do nosso pastor Osias, que ele ficou triste
Da nossa natureza a gente sente isso. Mas quando nós fazemos com fé, com alegria, o nome do Senhor é glorificado. Queridos irmãos, o maior exemplo é o Senhor. O maior exemplo é Deus. E quando eu olho esse contexto, Deus falou, através do profeta Malaquias, a minha vontade, no capítulo 2, é de pegar e cortar a semente de vocês para vocês não terem mais filhos. E, com licença, não se escandalize, mas é Bíblia que diz. A Bíblia diz que Deus, no capítulo 2 de Malaquias, ele disse que a vontade dele era de pegar o esterco dos animais e passar no rosto dos sacerdotes. Porque a intenção deles era oferecer só coisa que não presta. Eu, juntamente com a minha esposa, na congregação onde nós, por 3 anos, estivemos supervisionando, nós ficamos às vezes observando esses momentos. Já teve momento de oferta de cruzeiro na salva. Às vezes, cédula emendada com durex. E isso, irmãos, demonstra o que está aqui dentro. Dentro do nosso coração. Nós entendemos que Deus, Ele merece o melhor. Porque antes de chegar até nós, partiu dele. Se você tem o que tem hoje, é porque primeiro partiu dele. Se chegou onde você chegou hoje, é porque partiu dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Quantos podem glorificar o nome dele? Eu fiquei em oração, Senhor, eu falo isso ou não? E quando eu estava orando, pedindo a Deus essa palavra, quando eu termino de meditar na palavra, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que nem daqui é e está afastado. Faz tempo que eu não tenho contato com ele. E ele mandou uma oferta. Jackson, está aqui uma oferta lá para a tua igreja. Uma oferta que eu já entreguei à irmã Elcirene. E eu entendo que uma pessoa que nem está no convívio de comunhão, como nós estamos aqui, mas está afastado, ele se sensibilizou em contribuir para o bem da igreja, para o andamento da obra do Senhor. E por que não nós contribuirmos com toda a alegria e oportunidade que nós temos na casa do Senhor? Amém, queridos? Logo quando eu vi essa mensagem, eu entendi, é Deus confirmando a mensagem. E dizendo essa palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre 3 marcas que não podemos perder. Você pode dizer comigo? 3 marcas que não podemos perder. Tá fraquinho. 3 marcas que não podemos perder. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Aleluia. Enquanto isso, a igreja tem toda a liberdade de exaltar o grande, de bendizer a Ele, porque eu creio que Ele está aqui nessa noite. Gênesis capítulo 22 e versículo 1. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho,
e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu ao lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vamos ler o versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha e o cordeiro. Fogo, lenha e cordeiro. Aleluia. Meus irmãos, nós sabemos que o patriarca Abraão é um dos nomes muito respeitado entre os árabes, entre os judeus. É um dos maiores vultos da Bíblia Sagrada. Abraão tem uma história que é de exemplo para todos nós. Abraão, ele teve um chamado. No capítulo 12, Deus falou para Abraão, até então seu nome era Abrão. Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai. Engrandecerei o teu nome. Tu serás bendito. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Abrão, ele era se casado com Sarai, prima dele, praticamente meia-irmã, e logo ele também teve vários exemplos que passa para nossos dias, como intercessor. Ele recebeu anjos na sua casa, intercedeu por Sodoma e Gomorra, na verdade pelo povo, pelos justos que estavam lá. Os irmãos sabem dessa história. Abraão, ele cedeu e foi convencido a sua mulher. Sua mulher chegou a dizer para Abraão: Abraão, já sou adiantada em idade, eu sou estéril, deita-te com a minha serva Agar, para que a nossa semente se perpetue. Abrão, ele cedeu os caprichos, ou cedeu, ele foi convencido, ou seja, ele queimou e não esperou o tempo de Deus. Todas as vezes que nós damos um jeitinho para adiantar a promessa de Deus, damos um arrumadinho, sempre vai nascer um Ismael. É perigoso, meus irmãos, quando nós damos um jeitinho para que a bênção que Deus prometeu para nós, ela venha se antecipar, se adiantar. Às vezes acontece que nós vamos colher coisas que não era para a gente colher, porque nós decidimos
queimar etapas. Abrão, ele ouviu a voz de Deus. Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus muda o nome dele. Não se chamará mais Abrão, mas Abraão. Não se chamará mais Sarai, tua mulher, mas Sara. E por esses dias terás um filho. O sonho de Abrão, ou de Abraão, ele era ter um filho. E Deus deu um filho a ele, Isaque. A Bíblia diz que ele teve esse filho aos 100 anos. Você pode dizer comigo 100 anos. A Bíblia diz, meus irmãos, que todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. A Bíblia diz em Isaías que Deus chamou Abraão de meu amigo. Olha que intimidade que Abraão tinha com Deus. Abraão, ele era amigo de Deus. Jesus, ele disse que o estado eterno dos justos chama-se seio de Abraão, lugar de consolo. Olha a importância deste personagem bíblico. E chega o capítulo 22, quando Deus, ele pede a Abraão seu filho. Em algumas versões vai dizer, tentou Deus a Abraão. Logo nós entendemos que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém para cair, porque Deus habita a luz, não há maldade na sua pessoa. Quando nós olhamos essa palavra tentar, significa que Deus quis provar a Abraão, para ele aperfeiçoar a sua fé. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão, Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, Isaque, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali, em um dos montes, em holocausto. A Bíblia diz que ainda de madrugada, Abrão se levantou, albardou o jumento, cortou a lenha, chamou 2 dos seus moços, chamou Isaque e saiu de madrugada. E a Bíblia diz que ele andou 3 dias em direção ao monte Moriá, de Beceba até Moriá. Existe aqui, irmãos, tantas figuras, tantos tipos que apontam para o Pai e para o Senhor Jesus, mas eu não quero me deter nesses tipos ou nessas figuras, mas eu quero me deter na história, no andamento do que aconteceu na vida deste homem. Meus irmãos, até então, o anjo, ele não impediu. Ele poderia dizer assim, o anjo, eu já estou vendo, tá bom, tu já cortaste a lenha, se levantou de madrugada, já tem andado 3 dias, tá bom, eu já entendi que tu vai oferecer mesmo o teu filho em holocausto. Mas o anjo deixou para o último momento. Por quê, irmãos? Às vezes é fácil a gente levantar de madrugada, andar 3 dias, fazer algumas coisas que venha camuflar o nosso consciente para tentar substituir aquilo que o nosso coração está inclinado, que é o nosso Isaque. Mas Deus esperou em última instância. A Bíblia diz que ao 3º dia, Abraão viu o local do sacrifício de longe. Todos aqueles que têm o seu coração sem reserva em Deus, ele tem visão da bênção de longe. Todos aqueles que têm o seu coração inclinado sem reserva a Deus, ele já vê até o templo aqui vizinho sendo construído. Sabe por quê, pastor Osias? Porque o coração deles aqui, dos irmãos, não estão aqui, estão em Deus. Então todos aqueles que têm o coração em Deus, ele já vê até a construção do templo.
Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que ele falou para os seus moços: ficai-vos aqui, enquanto eu e o moço vamos ali adorar. Olha, irmãos, a linguagem de Abraão. Abraão, ele ia sacrificar o seu filho, ia derramar sangue, depois queimar, juntamente com a madeira. Mas a linguagem dele era outra. Era: eu vou adorar. Quando a gente aperfeiçoa a nossa mentalidade, o nosso coração está em Deus, nós dizemos: eu não vou sacrificar, eu vou adorar ao Senhor. Talvez você chegou com esse pensamento aqui: eu vou até a igreja fazer um sacrifício. Não, querido, nós viemos aqui nessa noite adorar a Santíssima Trindade, ao Senhor Rei dos Reis, Rei da Glória, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Quantos entendem essa palavra? Diga assim: Senhor Jesus. Diga bem alto: Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu vim esta noite para te adorar, e eu quero expressar o meu amor, a minha adoração a ti, e vou entregá-lo sem reserva. Você pode nesse momento adorar a Ele? Você pode glorificar o santo nome do Senhor Jesus? Abrir o seu coração e dizer: eu te amo, eu te adoro, eu te agradeço pela minha salvação, pela minha redenção, pelo meu nome escrito no livro da vida, pelo perdão dos meus pecados, pela salvação da minha família. Você pode expressar a sua alegria, a sua devoção, a sua gratidão a Deus. Os irmãos que estão aí também no YouTube, nas redes sociais, vocês que estão nos assistindo, talvez Deus está falando bem alto aos seus corações, e Deus, Ele almeja, Ele expressa a vontade de trazer-nos mais para perto dEle, um relacionamento mais íntimo. Foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Quando Abraão, ele chega até o cume do monte, a Bíblia diz que ele arruma o altar, a lenha, e põe o menino em cima do altar. Mas antes disso, o menino pergunta: meu pai, eis aqui a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? Eis aqui a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? Queridos, a Bíblia diz que Abraão falou assim: o Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto. No momento em que Abraão colocou a mão sobre o menino e pegou o cutelo para imolar, o anjo bradou daí dos céus e disse: Abraão, Abraão, não faças tal coisa com o moço. Quando nós estamos no momento de ofertar, ou dizimar, ou adorar a Deus, os céus é nossa testemunha. Quando nós estamos expressando, como igreja do Senhor, o nosso amor, a nossa adoração ao Senhor, no altar, talvez aqui os irmãos estão perguntando: mas aqui não é o Monte Moriá, mas é o local que nós expressamos o nosso amor, a nossa adoração ao Deus vivo. Quando nós expressamos isso ao Senhor, os céus Ele está contemplando. A Bíblia diz que o anjo bradou e disse: não faça tal coisa. E a Bíblia diz que Abraão levantou os olhos e viu um carneiro enganchado pelas pontas, e entregou ali em sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão chamou aquele monte: o Senhor proverá. Até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Até hoje os árabes e os judeus brigam por aquele monte, porque no monte já foi construído o antigo templo de Salomão, e hoje tem a mesquita de Omar ou Al-Aqsa, e eles brigam entre si, os irmãos Ismael
e Isaac, eles estão sempre em discussões, em conflito, por causa do monte. Mas, meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção nesses rápidos minutos, é sobre a pergunta de Isaac. Isaac falou para Abraão: Abraão, meu pai, eis aqui a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? É aqui onde eu gostaria, em rápida palavra, falar sobre as 3 marcas que não podemos perder. A primeira marca, irmãos, é o fogo. Nós sabemos que a igreja do Senhor, ela tem essa marca, é o fogo do Espírito, é o quebrantamento, é o fervor espiritual. E o mundo nesses últimos dias, com pregações coach, com tantas inovações, mensagem que amassageia o ego, estão tentando nos iludir com alimento que não gera quebrantamento e não gera uma tocha acesa no nosso coração. Devemos entender que a igreja do Senhor tem essa marca, é o fogo do Espírito de Deus. Devemos entender, meus irmãos, que está escrito na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 19: não apagueis o Espírito de Deus. Quanto nesses últimos dias já não sente mais a vontade de orar, já não sente mais a vontade de falar em língua estranha, já não sente mais alegria na alma, estão já confortável, não está bom, não precisa mais chorar, não precisa mais ser feliz. A Bíblia diz que usou a boca de João, primo de Jesus: eu batizo com água, mas vem outro após mim que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo do Espírito. Como é que está a tua alma? Talvez você chegou essa noite aqui frio, gelado, precisando de acender a chama no teu peito, no teu coração. Eu não sei em que nível espiritual você está diante de Deus. Deus sabe exatamente como está o nosso altar. A igreja de Laodiceia tinha tudo, e Deus disse: tu tem ouro, tem prata, tem riqueza, tu tem fama de tudo isso, mas não sabe que tu és uma desgraçada, pobre, miserável, porque eu estou lá fora. E o Senhor, nesses últimos dias, chama-nos para acender a chama do Espírito em nossos corações. Estamos vivendo dias difíceis. Se nós não atentarmos para essa realidade de acender a chama do Espírito em nossos corações, será muito difícil de nós suportar ou sobreviver espiritualmente. A Bíblia diz, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos: e tendo eles orados, moveu o Espírito sobre eles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra com autoridade. Pedro e João subindo no templo, ali está uma pessoa mendigando, e pede uma esmola. Pedro olha para ele: eu não tenho o que tu estás pedindo, mas eu tenho uma coisa. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quantos acreditam em milagres? Enquanto estamos aqui, o Espírito de Deus, ele pode operar milagre aí onde você está. Enquanto você chegou aqui nessa noite precisando de uma palavra, o Espírito de Deus quer mover as águas na tua vida. Ramai de ressor miteia manto, chamai de ressai de covineia. Oh, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, e tendo cumprido o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que todos estavam sentados. Houve um som que desceu do céu, e todos viram sobre eles línguas repartidas como que de fogo.
O fogo do Espírito é que nos faz a gente adorar, nos mover diante desse mundo que está querendo nos sucumbir. O sistema em todos os âmbitos, em todas as áreas, sistema político, sistema financeiro, se nós não atentarmos para a chama do Espírito, será muito difícil de nós sobrevivermos espiritualmente. A Europa está fria, o Reino Unido está frio, palcos de grande avivamento, o Brasil que se cuide, nós temos essa liberdade, e o inimigo com os seus ardis quer afrontar ou apavorar, usando homens que não temem a Deus nem a sua palavra, para tentar inibir ou proibir a liberdade que nós temos. Então nós devemos atentarmos para buscar essa marca, o fogo do Espírito. A segunda marca é a lenha. A lenha, meus irmãos, Abraão colocou sobre o ombro de Isaac, aponta para a cruz. A cruz, Jesus ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho está sendo propagado, pregado, só rosas. O caminho é estreito, os homens não apontam os espinhos, mas Jesus ele não negou isso. No mundo vocês vão ter aflições, tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É por isso que existe uma geração que no momento em que a aflição vem, eles querem largar a cruz, eles querem abandonar Jesus. Uma geração que não tem estrutura e nem raiz, porque acha que a cruz é maneira, acha que a cruz é pompa, é fama, é riqueza, é coisas daqui da terra. Jesus ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, mas aqueles que perseverar até o fim, esses serão salvos. Meus irmãos, Paulo ele disse em Gálatas capítulo 6 e o versículo 14: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o divisor de águas da humanidade. É lá na cruz onde ele disse: está consumado. Agora a humanidade pode ser redimida, salva, resgatada, perdoada, justificada, regenerada e futuramente glorificada. A cruz de Cristo. Quando pregamos sobre a cruz, às vezes não causa mais aquele quebrantamento. Eu estava, quando o filho de Billy Graham trouxe um evento aqui para o Castelão, há uns anos atrás, eu estava lá, uma mensagem simples, cristocêntrica, fez o apelo, mas era uma multidão, indo até a frente aceitar Jesus. Devemos atentar, o que vai fazer efeito é a cruz de Cristo. O Espírito Santo opera quando nós apresentamos o Evangelho completo, porque ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não podemos negligenciar a cruz de Cristo. Foram crucificar Pedro. Pedro disse: não quero que me crucifique assim, eu não sou digno, mas de cabeça para baixo. Talvez você chegou aqui essa noite querendo, não é o último culto que eu vou ali nessa noite, e Deus está falando para você bem alto: não é hora de largar a cruz. Existe um momento em que Deus ele vai tirar essa cruz e vai te dar uma coroa de glória. Mas é necessário nós perseverarmos até o fim. Agora o terceiro, irmãos, já findou o meu tempo, é o cordeiro. O Isaac falou para Abraão: Abraão está aqui, meu pai está aqui, é o fogo e a lenha. Mas cadê o cordeiro para si? Agora o que adianta nós
termos fogo, termos a lenha, a cruz, e se faltar o cordeiro. Irmãos, o cordeiro é símbolo de mansidão, de humildade, de obediência. Jesus, ele disse assim: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo, pois apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, pois apacenta os meus cordeiros. Nós, aos olhos de Deus, não podemos perder essa marca. A marca do cordeiro, de mansidão, de humildade, de amor uns para com os outros. O que adianta nós termos fogo do Espírito e dar rabiçaga para o irmão? O que faz a diferença é o amor. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, talvez não me recordo de onde veio, mas eu lembro que o imperador de Roma, ele deu uma ordem para o governador de uma província: matem todos os cristãos, prendam, acabe com essa seita. E a Bíblia e a história diz que ele obedeceu. Meses depois, o imperador volta e havia o número aumentado. E o imperador disse: eu vou destituí-lo, você, do cargo. Você não me obedeceu em matar esses cristãos. E ele disse: calma, imperador. Eu obedeci, nós matamos, nós prendemos. O problema é que eles se amam tanto que as pessoas lá fora querem ser igual a eles. É o amor. Não adianta nós termos gravata de pregador, sapato de pregador, voz de pregador e faltar o amor de Deus no nosso coração. Onde está o cordeiro? O que faz a diferença é o cordeiro nas nossas vidas. A terceira marca, ela é muito importante. Onde está o cordeiro? Se o pastor permitir, eu gostaria de fazer uma oração. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando de uma aliança com o Senhor. Talvez você está distante da presença de Deus. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Você que ouviu essa palavra e saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero entregar o meu Isaac nessa noite. Eu quero entregar a minha vida, o meu coração no altar do Senhor. Aleluia. Paulo, ele escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Eu temo, assim como a serpente enganou Eva, vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O evangelho é simples. Não precisa a gente enfeitar, não precisa a gente fazer arrumadinho. É só pregar que o Espírito opera. É só falar do jeito que Ele é, que o resto é com Deus. Nós às vezes estamos preocupados: como é que eu vou me sair lá na filmagem? E onde é que fica o Senhor? Redeia, terra, mantorimineia. Você que está afastado, venha essa noite se reconciliar com o Senhor. Deus, Ele te chama: meu filho, eu tenho palavra de vida eterna essa noite para a tua vida, para a tua alma. Você que chegou essa noite aqui cansado, já querendo abandonar a cruz, desistir de Jesus. Jesus, Ele te ama, meu filho, e Ele tem um céu de glória para mim e para você. Serão tantos como a areia da praia. Jesus, Ele te chama. Os irmãos podem adorar, esse é o nosso momento. Abrir o coração e glorificar a Ele. Dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Eu vim essa noite para te adorar, para te exaltar, para bendizer o teu nome, porque tu és o meu Deus. Adore a Ele. Enquanto isso, você que quer fazer uma aliança com o Senhor, me guarda.
Jesus, Ele quer operar nesses últimos dias. Talvez você está frio, precisando da marca do fogo. Comece a glorificar o nome do Senhor. Destrava, meu irmão. Se fica maneiro, se esvazie de si. Tira esse peso das pernas, esse protocolo, e adore a Deus. Nós estamos na presença de Deus. Não fique medindo. Será que Deus vai me receber? Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Põe a mão no teu coração e vai adorando ao Senhor. Talvez você que está nos vendo, nos assistindo aí pelo YouTube ou Facebook, você que quer entregar a sua vida a Jesus, fale, comente, que depois os irmãos vão estar apresentando aqui os nomes. Adore ao Senhor. Talvez você chegou aqui: Senhor, eu estou frio, já não falo mais em língua estranha. O fogo apagou, Jesus. Enche-me do teu Espírito. Eu preciso dessa marca. Eu preciso de ter autoridade. Eu preciso da tua graça. Eu preciso de quebrantamento do fervor espiritual. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Abra sua boca. Os dias são maus. Não volte para sua casa do mesmo jeito. Talvez você que está enfermo, Jesus, Ele pode te curar nessa noite. Jesus, Ele pode curar você dos rins, da pele, dos ossos, pulmão, coração, de vista, de tudo. Eu não sei qual é a tua limitação, mas Jesus, Ele pode te curar você nessa noite. Adore a Ele. Adoremos. 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 Exaltemos. Exaltemos. Jesus, Tu estás aqui. Vai quebrando as correntes, Jesus, agora. Se o inimigo tem prendido essas vidas, se tem alguém aqui com algum vício que não consegue se libertar, Jesus vai libertando agora. Liberta agora esta vida. Liberta agora esta vida. Em o nome de Jesus, seja livre. Seja livre. Seja livre para adorar o nome do Senhor. Seja livre agora. Adore a Ele. Exalte a Ele na beleza da sua santidade. Ele está aqui. Ele quer operar na nossa vida, na minha vida. Os dias são maus. O inimigo está aí arquitetando, planejando, querendo abafar a nossa espiritualidade. Meu irmão, dê lugar ao Espírito de Deus. Abra o seu coração. Se desarme. Se desarme. Entregue o seu louvor a Deus. Exalte a Ele nessa noite. Nós estamos no melhor lugar, no ambiente espiritual. Aleluia. Aleluia, Jesus. Olha aqui estas vidas no teu altar, Senhor, chorando, se quebrantando. Deus, eu sou homem, eu não sei, eu sou limitado, mas Tu és Deus. Tu pode, Tu és, Tu sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. Opera nessas vidas agora, em o nome de Jesus. Cheia a terra. Rima rassori miteia manto. Labai de ressori mineia. Chamando ré. Rima rassori miteia manto. Imai de covineia barracé. Deus, derrama a Tua glória nessa noite, Senhor. Queremos ser mais cheios do Teu Espírito. Abençoa esse ministério, o nosso pastor presidente, a construção do novo templo. Que nós possamos ter visão de águia, enxergar que esta responsabilidade ou esse sonho não pertence somente à diretoria ou ao pastor presidente, mas também à igreja de Messejana. Oh, Jesus.
Deus, muito obrigado, Senhor, por essas vidas. Vou passar por cima. Oh, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Bem alto: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo posse dessas 3 marcas. Senhor Jesus, eu não vou. Diga, irmão: Senhor Jesus, eu não vou abrir mão dessas 3 marcas. Senhor Jesus, muito obrigado. Continua conosco. Amém. Se sente glorificando o nome do Senhor. Eu já vou passar o trabalho para o pastor.